Mas antes de eu falar de uma palavra aqui, que para muita gente pode parecer uma palavra estranha, coloca a passagem bíblica no telão. Vamos ler comigo, gente. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os romanos em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência traz o quê? A experiência, e a experiência, a esperança. É uma glória. O que é uma glória? Nas tribulações. Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que quando nós passamos por tribulações na vida da gente, isso é motivo de glória para nós. Porque o resultado de você passar pela tribulação é que você vai adquirir paciência, e a paciência vai te trazer esperança. Enfim, tribulações, você sabe, são as lutas da vida. Todos nós, no decorrer da nossa vida, vamos passar por tribulações. Você não pode entrar na ilusão de achar que porque você é de Deus, ou crê em Deus, ou vem na igreja, que as coisas lhe serão fáceis, porque isso seria uma ilusão. Jesus disse em outro versículo, que no mundo teríamos aflições. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou para a gente recusar ou não aceitar as aflições, as lutas, mas ele nos orientou que quando elas vierem, nós temos que agir com bom ânimo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você sabe o que é resiliência? O que é resiliência? Quem já ouviu falar essa palavra? Já ouviu, bispo, já ouvi. Resiliência, já ouviu falar? Você é resiliente? Você é resiliente? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Alguém pode estar assim, sei lá se esse bicho é bom ou ruim, bicho. Mas eu quero dizer para você, que se você não for resiliente, você não chega a lugar algum. Coloca a palavra na tela, por favor, que a gente vai ler junto. Põe aí. Resiliente, alguém que ao passar por uma situação difícil, consegue fazer o que fazia antes sem perder o seu foco. O seu corpo, essa palavra vem da física. Na física significa o seguinte, por exemplo, o seu corpo, se você está saudável, então ele é resiliente. Se você sofrer uma queda, e você se machucar, e ficar com dor, o seu corpo, você vai sentir a dor ali. Mas no momento em que você se levantar, o seu corpo, o seu organismo, já vai começar a trabalhar. Quando aquela parte que você bateu fica inchada, sabe o que é aquilo ali? É como se tivesse um monte de soldadinhos dentro do seu corpo, correndo para a parte que foi machucada, e eles isolam a área. Aquele inchaço é como dizer assim, em obras, parado para obras. Então é como se ele engessasse aquilo ali, e o organismo começa a trabalhar para que haja uma recuperação. Ou seja, o seu corpo, uma vez saudável, ele é resiliente. Significa dizer que ele se regenera, ele se recupera, e mesmo depois de um trauma, ele trabalha para ficar como antes. Amém, pessoal? Então, se você quer vencer na sua vida econômica, na sua vida financeira, você precisa ser uma pessoa resiliente. Você precisa ter espírito resiliente. E o que é o espírito resiliente? É a capacidade
de lidar de forma positiva com as coisas ruins que lhe acontecem. É você ser capaz de levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A maioria das pessoas, estudos provam isso, que a maioria das pessoas desiste na segunda tentativa. A maioria das pessoas, quando tem alguma coisa que elas querem alcançar, elas tentam 2 vezes. Elas tentam a primeira, não dá certo, elas vão para a segunda. Mas a maioria para na segunda. Apenas os que são resilientes continuam e vão tentando quantas vezes forem necessárias até que eles cheguem ao objetivo deles. Isso é ser resiliente. E no mercado que nós vivemos de trabalho, no mercado aí fora, competitivo, em que você tem que buscar o seu lugar ao sol, em que as coisas não vêm com facilidade, não vêm de mão beijada, se você não tiver esse espírito de resiliência, se você não for essa pessoa que tem a capacidade de levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima e tentar quantas vezes forem necessárias, você vai ficar a ver navios. Eu vou Coloca o número 1 aí, por favor, na tela. Quem é você depois dos desafios que a vida lhe impõe? Quem é você depois dos desafios que a vida lhe impõe? Porque os desafios vêm para todos. E existem pessoas na nossa sociedade que depois dos grandes desafios que vieram para elas se tornaram ainda maiores. Foi aí que elas alçaram voos ainda mais altos. Foi aí que elas tiveram conquistas maiores. Mas existem pessoas que quando os desafios surgiram, elas sucumbiram, elas desapareceram, elas se deprimiram, elas se desanimaram e elas ficaram na estaca zero. Então essa é a primeira pergunta. Quem é você diante dos desafios que a vida lhe impõe? Coloca o número 2, por favor. Como você enxerga os desafios da vida? Como você vê os desafios da vida? Porque a pessoa que não tem espírito resiliente, ela vê os desafios da vida como dificuldades, como obstáculos, como algo que vem para derrubar. Você tem que viver a vida financeira e profissional como aquele corredor que compete naquela corrida com saltos, aquela corrida com obstáculos. Você já viu? Tem aquela corrida que tem um monte de cavalete no caminho dos corredores e eles vão correndo e cada vez que eles passam por um cavalete daqueles, eles têm que saltar, eles têm que pular. Mas aqueles cavaletes não são colocados ali para eles caírem, são colocados ali para serem superados e para que eles venham superar as metas e então eles venham ter conquistas como atletas. Assim também os desafios que surgem na sua vida. Como é que você vê esses desafios? É aquilo que eu li no início. A passagem bíblica dizendo que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Como é que uma pessoa pode se gloriar na tribulação? Só tem um jeito, se você for resiliente, se você tiver espírito resiliente. Porque quando vier a dificuldade, você vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim: essa dificuldade vai me fazer mais forte. É assim que o corpo desenvolve quando você faz musculação. Se você ficar levantando sempre o mesmo peso, o teu músculo vai ficar sempre no mesmo nível. Agora quando você diz assim, sabe de uma coisa? Eu levantei 5 quilos, agora eu vou para 10. Aí eu levantei 10, agora eu vou para 15. Então os músculos vão estalando. Por quê? Porque o seu corpo vai se adequando aos novos desafios que vão surgindo. É assim que funciona. Então quando você vir diante de si uma dificuldade, veja de forma positiva, não diga isso veio para acabar comigo, diga isso veio para me fazer mais forte. Porque quando você sai de um grande desafio, você sai com mais experiência, com mais conteúdo e você sai mais forte. Amém, pessoal? Mas se você não tiver esse espírito, você vai olhar para as dificuldades e você vai ficar murmurando, reclamando. Coloca o próximo passo aí, por favor. O resiliente tem alta capacidade de adaptação. A pessoa resiliente, ela consegue se adequar às mudanças. E a nossa natureza humana, ela tem uma tendência à rotina. As pessoas se acostumam, nós nos acostumamos sempre com tudo vira uma rotina. A hora que acorda, a hora que sai, com quem você vai, a hora que você chega, o café que você toma, o que você vai almoçar, o horário de voltar para casa, o ônibus, etc., o carro, tudo vai virando uma rotina. Estou só querendo mostrar para você que o ser humano ele tem o costume de se criar uma rotina.
não tem nenhum problema. Mas torna-se problema quando essa rotina, por alguma razão, tiver que ser quebrada, a situação foi mudada e você não tiver capacidade de se renovar e fazer tudo diferente e se adequar a uma nova situação. Porque a vida está em constantes mudanças, o mercado de trabalho está em constantes mudanças, por isso que você precisa se reciclar. Você vê que tem médico que ele se formou em 1900 e era Cid Almeida e nunca mais ele estudou nada, nunca mais ele leu nada, até hoje ele só dá bezetacil e penicilina. Então tem médico que não se atualiza, o mundo vai mudando, mas tem aqueles que estão sempre procurando se adaptar, procurando se atualizar. Eu falei da medicina, mas isso acontece em todas as áreas, e você tem que ter espírito resiliente para você se adequar às mudanças que o mercado exige. Amém, pessoal? Tem gente que na hora que aparece uma mudança, ela ao invés de se adequar, ela fica assim, mas eu já fiz assim a vida inteira. Agora o governo quer que seja assado, era frito. Não, eu não aceito isso não. Estão querendo impor regras para a minha profissão. Pô, desde que eu me formei, desde que eu comecei, que eu faço assim. Mas mudou, a lei mudou, o mercado mudou. E se você não mudar, você vai ficar para trás. Então você tem que ter espírito resiliente. Quem está me entendendo, faz assim. Coloca o próximo passo aí, por favor. O resiliente é otimista. Toda vez que vem uma dificuldade, ele vê na dificuldade uma oportunidade de crescimento. E por ser otimista, ele não fica murmurando. Se você murmurar, você já viu alguém subir ao altar e falar, eu tenho um testemunho para dar. Eu chorei, reclamei, lamentei, murmurei a semana inteira, minha vida mudou. Você já viu isso? Ninguém muda de vida murmurando. Se você disser assim, bispo, eu estou no fundo do poço, então para de cavar, poxa vida. Porque murmurar é a mesma coisa, você já está no fundo, fica cavando mais, vai ficar cada vez mais no fundo. Antes de você sair do fundo do poço, por favor, pare de cavar. Porque quando você fica reclamando da vida, quando você fica murmurando da vida, você está cada vez mais cavando o seu buraco. Olhe para cima, comece a dizer, eu vou sair, eu vou vencer. Comece a ver na dificuldade uma oportunidade para provar o quanto você crê e o quanto você quer vencer. E não abra a boca para reclamar, não abra a boca para murmurar. Vocês murmuram, não? Você lamenta? Quem conhece um parente que vive lamentando? Quem conhece um irmão que lamenta muito? Um irmão, um tio, uma tia que lamenta muito. Mas você não lamenta, não? Olhe para si. Porque às vezes a pessoa fica sempre abrindo a boca, é só, por que isso aconteceu? Por que a vida é assim? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Pare de reclamar. Tem uma frase que colocam muito na internet, nas redes sociais, diz assim, pare de reclamar por 24 horas para você ver, só de parar de reclamar com que as coisas ficam melhores. O clima muda. Porque se você for aquela pessoa negativa, sabe, tudo que acontece, a pessoa... Vocês lembram daquele desenho, quando era criança, tinha, hoje não sei se passa na televisão, do Lip Hard? Quem lembra do Leãozinho da Hiena? O Leãozinho era resiliente, o Leãozinho tinha sempre um plano para mudar, para conquistar o mundo, era ou não era? O Leãozinho falava, nós vamos fazer isso. A hieninha vinha atrás assim, dia, céus, rosa, isso não vai dar certo. Então, o leão era o resiliente. Você tem que ser assim, resiliente, para de murmurar. Se chegou ao fundo do poço, por favor, pelo menos para de cavar. Amém, pessoal? Senão o buraco fica maior. Coloca o próximo passo aí. 5. O resiliente tem equilíbrio de emoções. Sabe o que significa isso? É você saber lidar com o estresse da vida. É você saber lidar com os contratempos da vida, as injustiças, as lutas que você passa, as traições, as calúnias, em que as pessoas te dão um limão e você transforma ele numa limonada. E você tem controle das suas emoções de tal maneira que quando você, mesmo depois de passar por lutas, provações, desertos, injustiças, pessoas se levantando contra você, gente puxando o teu tapete para tomar o teu lugar, querendo subir na vida e usar você como escada, e mesmo depois de tudo isso, você consegue manter o seu coração limpo, e você não fica trazendo aquela lixaiada do passado, que tem gente que quando você para conversar com ela, ela carrega coisa que parece um defunto que já morreu, está podre dentro dela, mas ela não esquece.
Você pergunta para ela o que foi ensinado segunda-feira passada no Congresso para o Sucesso, ela não lembra de nada. Mas você pergunta de alguma coisa ruim que alguém fez para ela 20 anos atrás, ela fecha a cara assim. Lembro-me como se fosse hoje. Pois é, você não é resiliente, você não tem controle sobre as suas emoções, você fica se entregando a sentimentos ruins e guardando tranqueira dentro de você, que vai amarrar a tua vida lá na frente. Vença isso. Tenha domínio sobre as suas emoções. Amém, pessoal? Para, respira fundo e diz assim, não vou ficar com ódio do fulano, do beltrano, do ciclano. Isso está acontecendo, é a vida me dando limão. Eu vou fazer disso aí uma bela, boa e gostosa limonada. Tá ligado, gente? Coloca mais um aí, por favor, para terminar. Porque alguém pode perguntar, bispo, o que eu preciso para ser essa pessoa que tem esse domínio, esse ânimo, essa capacidade? Ninguém pode lhe tornar mais resiliente do que o Espírito Santo. Amém, pessoal? Foi ele que fez José, mesmo depois de ser traído pelos irmãos e vendido como escravo, mesmo depois de ter sido lançado na cadeia pelo homem a que ele prosperou com o seu trabalho, mesmo depois de tudo que passou, ele levantou a cabeça, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, e quando estava por cima da carne seca, ele ajudou todo mundo que fez mal para ele. O Espírito de Deus deu essa capacidade para ele. Elias, nos dias de Elias, está escrito que o povo virou as costas para Deus, e a religião que predominava em Israel era Baal. Baal era o deus da fertilidade. O rei era a favor dos profetas de Baal, a rainha era a favor dos profetas de Baal. Elias ficou sozinho, ninguém mais cria em Deus, o povo estava cocheando entre dois pensamentos, o povo estava dividido, mas Elias tirou força da fraqueza e foi para o Monte Carmelo e fez o desafio de vida ou morte, de tudo ou nada. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se Deus é Deus, Ele vai descer fogo aqui agora, a gente vai saber quem é Deus. Se é Ele, então nós vamos adorar Ele. Se é Baal, então vamos adorar Baal, mas vamos ver quem é Deus. Ou seja, ele tirou força da fraqueza e ele sozinho reverteu uma situação que parecia não ser reversível. É como se ele virasse o jogo, que já estava uns 3-4-0 aos 47 do segundo tempo. E para finalizar, o mais de todos, o mais resiliente de todos, o maior exemplo de resiliência que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. Porque quando colocaram Ele na cruz, todo mundo olhou e disse assim, tadinho, perdeu, acabou. 3 dias depois, Ele ressuscitou melhor do que antes, em glória e glorificado. Então Ele quer te dar esse Espírito. Por isso que de tudo que você busca aqui dentro, você tem que querer o Espírito Santo. Isso é resiliência. No meio de uma dificuldade, se enxergou uma oportunidade e nasceu uma realização, uma vitória. Quem está me entendendo? Quem vai arrebentar? Diga eu. Fique de pé. Mas quem é que te dá espírito resiliente? Quem é a pessoa que eu disse que mais pode lhe dar? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo dá espírito resiliente para quem também se entrega totalmente para Ele. Amém, pessoal?